Fala, galerinha. Estamos por aqui mais uma vez para poder trocar uma ideia com vocês. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Diego, sou servidor aqui do Ministério Público aqui do estado do Rio de Janeiro. Sou um dos fundadores aqui do canal Mente de Concurseiro, do site e também um dos apresentadores do podcast lá no Spotify, nos outros agregadores de podcast também. Você consegue encontrar a gente. Nos últimos vídeos eu estou pedindo um pouquinho da compreensão de vocês e da paciência, porque a gente tem tido um pouquinho menos de cuidado, não é nem de cuidado, a gente tem dedicado um pouquinho menos de tempo à edição dos vídeos, porque a gente teve que achar alguma contrapartida em tempo para poder separar e entregar para vocês algumas coisas que vocês vinham pedindo há algum tempo, e a gente tá preparando aí algumas surpresas que eu espero que vocês gostem, eu espero que contribua com o estudo de vocês. A gente está tentando fazer alguns compilados de informações de uma forma mais ou menos lógica, tudo em forma de vídeo. Então, a gente está tendo que tirar tempo de algum lugar, e a forma que a gente encontrou foi de tirar um pouquinho de tempo das edições, que é uma coisa que realmente demanda bastante, para poder conseguir entregar isso para vocês, que vocês pedem para a gente bastante. E eu espero de verdade que vocês curtam e que ajude vocês na preparação. Como de costume no início do vídeo, eu vou compartilhar aqui a tela por um segundo. Cadê? Aqui. Vou pedir para vocês, quem ainda não foi inscrito no canal, já aproveitar e se inscrever logo de cara, já deixar o gostei no vídeo, e vou pedir a ajuda de vocês, assim, encarecidamente, para ver se a gente consegue chegar aos 1.000 inscritos antes do final de 2023. Eu estou gravando esse vídeo em setembro e eu quero ver se antes de 2024 a gente consegue chegar aos 1.000 inscritos. A gente comemora com vocês desde os primeiros 100 e a gente já está em quase 600, está caminhando para 600. E eu só tenho a agradecer de verdade, e torço para a gente conseguir chegar aos 1.000 antes de 2023 acabar. Então, essa velocidade é a forma que a gente tem de achar de entender que vocês estão curtindo o conteúdo, estão curtindo a mensagem que a gente tem para passar, e isso com certeza é muito satisfatório. Então, se você ainda não foi inscrito, já aproveita e se inscreve e manda para os seus amigos também, quem puder, vai ajudar demais. Depois aqui o podcast, Mente de Concurseiro, você consegue achar principalmente lá no Spotify, é só digitar, é bem tranquilo. Tem esse logotipozinho aqui. Tem muitos episódios. Tem conteúdos exclusivos aqui do podcast que você não vai achar no site, não vai achar no canal do YouTube. Então tem coisa que você só vai achar aqui, tá? E vou pedir para vocês também lembrarem de seguir aqui no Spotify e também de contribuir com a gente, votando e dando aqui 5 estrelinhas, porque isso também ajuda o algoritmo do Spotify a entender que a galera tá curtindo o nosso conteúdo e que, por consequência, mais gente poderia gostar de ver, e assim a gente consegue avançar com as ideias e avançar com o que a gente tem para tentar ajudar vocês. Beleza? O conteúdo de hoje, a gente vai falar um pouquinho... Deixa eu só ajustar aqui o meu vídeo. Hoje a gente vai falar sobre hábitos que seriam importantes serem incorporados, que são hábitos dos aprovados que você pode começar a adotar já hoje, sabe? Então, a gente vai passar para vocês alguns segredos da aprovação, e vai passar para vocês hábitos de pessoas que foram aprovadas e que você já pode, desde hoje, começar a implementar e testar, para ver se na sua realidade isso se aplica. Eu tenho certeza que a maioria deles, se não todos, você ainda não sabia ou não sabia nesse nível de detalhes, tá? Alguns a gente já falou algumas vezes aqui no canal, outros nem tanto, mas vamos lá, vamos começar. Eu acredito que o primeiro hábito importante a se ter quando a gente conversa sobre preparação para concurso é justamente definir as suas metas de uma forma clara. O que eu quero dizer com isso? Olha, para onde que você está estudando? Qual é o cargo que você pretende nesse lugar? E aí, quanto tempo você tem para poder estudar para isso, em termos de que dia é hoje e que dia vai ser a prova, se é que existe uma data já marcada, e quanto tempo você tem diariamente para dedicar ao seu estudo, tá? Uma vez que você delimitou esse escopo, você consegue definir metas diárias, metas semanais, metas de quantidade de questões, metas de tempo por dia, de leitura,
de assistir videoaulas, enfim, de fazer resumos, e aí a gente começa a entrar em especificidades que são realmente muito particulares de pessoa para pessoa, tá? Isso também a gente vai demonstrar como fazer nesse compilado de informações que a gente está preparando para vocês, e vai colocar tudo de uma forma lógica, que qualquer pessoa consiga entender, e a nossa ideia é conseguir entregar isso para vocês de uma forma palatável, e que qualquer pessoa consiga pegar aquilo ali, bater o olho e conseguir aplicar, beleza? Então, uma vez que você definiu as suas metas, definiu o concurso que você quer fazer, o cargo que você quer prestar, o tempo que você tem, a gente vai precisar criar um plano de estudos, tá? Um plano minimamente estruturado, onde a gente consiga dividir o conteúdo em tópicos para ter uma preparação realista, dentro do tempo que você tem de distância até a prova e do tempo que você tem para dedicar diariamente àquele concurso. São duas coisas diferentes. Então, vamos deixar isso claro já de agora, né? Então, você pode criar um plano que tenha revisões regulares. Então, uma vez na semana, 2 vezes na semana, que tenha resoluções de questões e algum tipo de aprendizado ativo, onde você realmente põe a mão na massa e empregue de alguma forma aquilo que você tá aprendendo. Isso aí vai te garantir que você vai estar abordando todo o conteúdo de uma forma minimamente sistemática ali. É importante que você revise o conteúdo e que você faça questões, tá? A gente conversa com muita gente que tem uma preocupação em fazer questões, ou porque não se sente preparado para resolver, ou porque tem algum tipo de trava, no sentido de que se eu fizer questões e errar muitas, quer dizer que o meu estudo pode não estar valendo de nada. E não é bem por aí. Eu acho que a gente precisa ter uma ótica diferente. Eu acho que a resolução de questões, ela vai te apontar, ainda que porventura você erre muitas questões, o que pode acontecer, é normal, mas isso vai te apontar para a direção que você precisa ir para corrigir isso. Ao passo que não vai adiantar muita coisa você não fazer questões, não descobrir quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações, e ficar com uma falsa impressão de que está tudo bem, de que você está preparado, de que você está preparada, quando na verdade não é isso que vai acontecer. Se não, de outra forma, a prova, a aplicação da sua prova, nada mais é do que resolução de questões que você não vai poder consultar o resultado por algum tempo. Não sei se você concorda comigo. Então eu acho que, assim, é interessante que você erre o máximo possível, o mais rápido possível, para que isso, por consequência, diminui suas chances de errar quando realmente a prova chegar até você. É interessante que você mude a ótica um pouco sobre a resolução de questões, para que você consiga entender que não tem problema nenhum você errar questões antes da prova, não tem problema nenhum você não ir perfeitamente em todos os simulados que você fizer. Isso não é problema nenhum. A ideia é que você erre o máximo possível antes da prova, para que na prova mesmo você erre tão pouco quanto possível. Essa é a ideia, entendeu? Então a gente precisa mudar um pouquinho, virar um pouquinho essa chave, para a gente conseguir internalizar que o erro das questões antes da prova não tem problema nenhum. Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte do processo todo, tá? Faz parte daquela confusão que é natural de quando a gente está incorporando algum conceito novo, de quando a gente está aprendendo alguma coisa nova. Isso daí é perfeitamente natural. Então, você não vai precisar se preocupar com esse tipo de coisa. E a própria mentalidade de que isso é um problema pode te criar algumas amarras, algumas travas que vão te impedir de realmente despontar e de avançar aí na sua preparação. E aí, um terceiro ponto é que a gente não pode somente focar na quantidade de horas que a gente tem de estudo, sabe? É muito importante que você estude dentro da sua realidade uma quantidade de horas suficiente, sim, mas é muito ruim que a gente troque a quantidade de horas pela qualidade do estudo que a gente tem nessas horas. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você tenha um cenário assim, muito utópico, onde toda a sua família te apoia, as pessoas financiam seus estudos, elas te dão a oportunidade de somente estudar até você ser aprovado, você não tem nenhum tipo de preocupação com emprego, com filhos, com tarefas domésticas, nada. O seu papel, nesse momento, seja só estudar, e você tem pelo menos umas 8 horas por dia
que poderia ser empregado nesse sentido. O que acontece é que, muitas vezes, a gente acredita que a quantidade de horas necessariamente implica numa qualidade das horas estudadas. Então, pode ser que você estude por essas 8 horas que você tem livre durante o dia, mas que na prática, líquidas, você tenha estudado o equivalente a 3, 4 horas, sabe? E a outra metade tenha sido em distrações, em devaneios, em coisas do tipo. Então, o resultado final, nesse exemplo hipotético, seria nada mais, nada menos que você simplesmente desperdiçou 4 horas. Essa que é a verdade. Não tem uma maneira de dizer isso, não tem uma forma de dourar a pílula. Porque se você separou 8 horas e depois, no final das contas, você líquida, em horas líquidas, você tirou 4 dessas 8 horas, a verdade é que as outras 4, invariavelmente, foram desperdiçadas. Compreende? Então, assim, às vezes a gente troca muito a quantidade, né? Às vezes a gente dá muita ênfase na quantidade, quando a gente deveria estar focando na qualidade. Às vezes seria muito mais benéfico para você separar 4 horas e estudar todas elas com qualidade, e aí das outras 4 você fazer o que bem entender, seja para o lazer, para sua família, seus amigos, seus filhos, seu marido, sua esposa, namorada, o que for. Seria muito melhor para você, até em termos de saúde mental mesmo, para você estudar 4 horas com qualidade e outras 4 horas você despender de uma maneira que te dê alguma satisfação, que te dê um prazer, que seja uma válvula de escape, do que você investir as 8 horas e desperdiçar 4. Concorda comigo? Então, a gente tem que mudar um pouco o olhar para os estudos e pensar sempre em termos de qualidade. Caso contrário, você está só desperdiçando seu tempo, e tempo que seria, muitas vezes, melhor utilizado com outras coisas, sabe? Então não adianta você separar uma quantidade obscena de horas por dia se você não vai conseguir aproveitar e tirar o máximo de cada uma delas. Isso daí não é interessante para você, não é interessante para o seu estudo, e não é interessante nem mesmo para os seus resultados em provas de concurso. E aí, no seu tempo de estudo, você pode aplicar as técnicas que a gente fala sempre aqui, em fazendo seus resumos, fazendo questões, lendo, ouvindo, vendo videoaulas. Isso daí é muito particular de cada pessoa, mas é importante que você, como a gente já falou em alguns vídeos atrás, é importante que você tenha uma noção do seu estilo de aprendizagem para que você possa tirar o melhor proveito do seu estilo e aplicar isso na prática da forma que te beneficie mais. Então, de repente, você é uma pessoa mais auditiva, uma pessoa mais sinestésica, uma pessoa mais visual, e aí você vai dar uma ênfase para esse estilo, para que você consiga absorver melhor as informações. Um outro tópico também relevante é com relação ao seu gerenciamento de tempo de uma forma eficiente, de uma maneira que você consiga minimizar ou até mesmo eliminar todo tipo de desperdício. E a maior dica que a gente pode dar nesse sentido, sem dúvida, é realmente a aplicação da técnica Pomodoro, que é o estudo dividido em blocos, tá? Com alguns intervalos. Porque esses intervalos, eles fazem a nossa atenção ser retomada. Então, a tendência é que quando a gente começa a estudar, a nossa atenção vai decaindo, até que ela chega num ponto onde a gente não vai absorver mais nada, sabe? Dependendo do tamanho desse bloco. E aí, quando a gente faz uma pausa, a ideia é que ela meio que resete, e aí ela vai, no próximo bloco, ela vai decaindo. Mas, se você encurtar um pouco os blocos e der intervalos mais regulares, a tendência é que ela decaia um pouquinho, aí você faz um intervalo e ela volta. Ela decai um pouquinho, você faz um intervalo e ela volta. Então, você vai reparar que as flutuações, elas vão ser menores, sabe? Elas não vão ter picos tão grandes de flutuação com atenção plena, nem com atenção muito baixa. E aí, a duração desses blocos, ela vai depender de estilo para estilo, ela vai depender de um dia para o outro, porque, como a gente sempre fala, você pode estar com mais energia em um dia do que em outro. Então, de repente, em um dia você consegue fazer um bloco de 50 minutos e descansar por 10. No outro dia, de repente, o máximo que você consegue fazer é um bloco de 25 minutos e descansar por 5, sabe? A única coisa que a gente tem como constante é que os blocos, no máximo, nunca ultrapassem 90 minutos. Nunca. Porque depois de 90 minutos, realmente a tendência é que realmente a nossa atenção ela esteja lá na base, entendeu? Não tenha como ir mais baixo do que isso,
sabe? E deve ter chegado a um ponto onde a gente não vai estar absorvendo nada, ou muito, muito pouco, ao ponto de nem valer a pena o tempo que a gente está despendendo para aquilo. Então, ainda que você esteja num bom dia e queira fazer blocos maiores, a recomendação é que você nunca deixe isso ultrapassar os 90 minutos, tá? Porque realmente, passando isso, a tendência é que a nossa atenção esteja tão baixa, mas tão baixa, que a partir daí, muito provavelmente, a gente vai estar praticamente desperdiçando o nosso tempo. Não vai ser um investimento tão inteligente do nosso tempo, que quase sempre é tão escasso, na é verdade. A gente tem uma dificuldade muito grande de separar momentos para estudar, momentos para a nossa família. Então é importante que cada coisa que a gente faça 100%. Então, quando a gente for estudar, a gente estude 100%. Quando a gente for dedicar tempo para a nossa família, a gente dedique 100%. E aí, a gente consegue, pelo menos, tentar manter algum tipo de equilíbrio na nossa vida e consiga tentar ser tão eficiente, tentar ser tão feliz em cada âmbito que a gente estiver trabalhando ali. Beleza? Passando disso, a gente precisa falar de uma coisa também muito importante, que são as resoluções de questões, tá? Definitivamente você vai querer separar uma parte do seu estudo diário, tá? Repara que eu não falei semanal, repara que eu não falei mensal. Definitivamente você vai querer separar uma parte do seu estudo diário para resolução de questões, tá? De preferência, se você já souber qual vai ser a banca examinadora do seu concurso, você vai filtrar as questões pela banca. Se você não souber, aí sim, você pode fazer questões variadas e tal. Mas a tendência é que isso seja tão focado e tão específico quanto possível, para que você entenda o estilo da banca, para que você entenda o estilo de cobrança das questões e que isso não venha a ser um problema quando você estiver realmente resolvendo as questões na prova, tá? É interessante que você consiga separar momentos de prática mesmo, de simulação da prova. Então, você separar, de repente, uma vez na semana, ou dependendo da distância até a prova, pelo menos uma vez no mês, onde você separa aquela quantidade de horas que a prova vai trazer. Então, quantas horas serão de prova? Vão ser 4 horas, 5 horas, 5 horas e meia? Então, você separa aquela quantidade X de horas, separa aquela quantidade X de questões que vão ser cobradas na prova, tenta distribuir as questões mais ou menos como a banca o faria. Então, 20 de português, 10 de direito constitucional, 5 de administrativo e aí por diante. E aí, tentar simular realmente uma situação de prova, onde você tem aquele tempo X para poder responder tudo, e tentar se colocar à prova mesmo, a princípio sem nenhum tipo de consulta, para você se testar mesmo em uma situação real de tentar ficar ali focado, sentado por uma quantidade X de horas. É importante, tanto na sua parte psicológica, quanto na sua parte física mesmo, porque demanda um pouco da gente a gente ficar sentado por 4, 5 horas, tá? Então, você colocar isso à prova é realmente muito legal, especialmente dependendo da distância que você tiver entre a prova. Isso pode te beneficiar de uma maneira estupenda, assim, porque quando você for fazer a prova, o seu corpo, a sua mente, o seu conhecimento já vai estar tudo mais ou menos preparado para você passar por aquilo ali, para passar pelo estresse que é uma prova de concurso. E aí, isso linka com a próxima coisa que a gente vai falar, que é um cuidado mínimo com a saúde física e a saúde mental. Quando a gente fala de saúde física, eu preciso novamente bater em algumas teclas que a gente sempre fala aqui, que é o quê? Tentar ao máximo ter boas noites de sono, tanto quanto possível. Tentar ao máximo ter algum tipo de alimentação minimamente balanceada, equilibrada. Pô, Diego, mas eu trabalho muito, minha vida é correria, tem dia que não tem como, eu tenho que comer um fast food, eu tenho que comer um salgado, sob risco de eu nem comer nada o dia todo. Beleza, acontece. É o que a gente fala. A vida da gente, ela é muito dinâmica, ela não é estática. Eu não vou aqui ser hipócrita, eu não vou aqui ser leviano e falar que todo mundo tem as mesmas condições práticas, financeiras, que todo mundo tem as mesmas condições de fazer uma boa preparação da mesma forma, sabe? Não é o caso. Cada pessoa tem as suas particularidades e, eventualmente, você vai ter situações onde você não vai ter possibilidade de fazer tudo da melhor forma possível, sabe? Então, é o que é. Se, porventura, em um dia, 2 dias, você não conseguir, não conseguir almoçar, só conseguir comer
um hambúrguer, alguma coisa do tipo, acontece, você não vai se martirizar por causa disso, mas tanto quanto possível, tentar ter uma alimentação minimamente balanceada, saudável, tentar ter boas noites de sono, tanto quanto possível, tentar fazer algum tipo de atividade física, nem que seja uma caminhada leve, por 15 minutos, 30 minutos por dia, sabe? Se você não for o tipo de pessoa que gosta de academia, alguma coisa do tipo, é só fazer uma caminhada 30 minutos por dia, já é mais do que suficiente para poder te tirar do sedentarismo, oxigenar o seu cérebro, facilitar a retenção de informações. O exercício físico tem tanta vantagem, que eu honestamente conseguiria fazer um vídeo só falando sobre as vantagens do exercício físico para quem estuda para concurso, tá? Inclusive, se isso for uma coisa que você gostaria de ver, já aproveita e deixa aí nos comentários também, porque se tiver público para isso, de repente a gente coloca isso em prática. Então, isso cobre a parte de saúde física. A parte da saúde mental, a gente comentou aqui, em uns vídeos atrás, sobre como é interessante para quem estuda para concurso, sobre como é interessante para pessoas que lidam com ansiedade, com depressão, sabe, coisas do gênero. Como pode ser benéfico a prática da meditação guiada, como isso pode trazer benefícios para a gente. E assim, eu sou suspeito para falar, porque eu tento, tanto quanto possível, meditar. Ainda faço menos do que deveria, porque eu sou uma pessoa bastante ansiosa, então eu deveria fazer isso assim com uma frequência maior, mas é uma coisa que me ajuda demais. Até bem pouco tempo atrás, eu não levava muita fé na prática da meditação. Eu tinha uma impressão completamente errada de que era uma coisa meio esotérica, meio de crendice, sabe? Mas eu realmente vi estudos bem embasados, sabe? Revisado por pares, assim, um negócio robusto, dizendo que realmente tem benefícios, alguns deles permanentes, na prática da meditação, e ajuda o nosso cérebro a fazer algumas conexões que não seriam feitas numa velocidade tão grande, sabe? Então, realmente, você colocar em prática a meditação, principalmente com técnicas de atenção plena, né, que é o que o pessoal chama de mindfulness. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso, pode dar uma pesquisadinha, você com certeza vai achar. E se eu lembrar, eu tento colocar aqui nos vídeos sugeridos, relacionados. Então, eu acho que a parte da saúde mental tem essa sugestão da meditação, que é uma coisa que definitivamente ajudaria em muito, mas também tem um lance de como a gente aborda as situações. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma tendência muito grande de ouvir pessoas pela internet, ouvir supostos gurus que passam uma imagem pra gente do que supostamente seria estudar para concurso, tá? E muitas vezes eles dão uma impressão um pouco complicada, para dizer o mínimo. Então, alguns deles falam que você tem que estudar até não aguentar mais, que você tem que estudar até desmaiar, que você só vai dormir quando você for convocado, que você tem que estudar até seu olho sangrar, enfim, que você tem que virar todas as noites estudando. Isso não só é extremamente ultrapassado, em termos de resultado mesmo, para quem está estudando qualquer coisa que seja, independente de ser para concurso ou qualquer outra coisa, tá? É extremamente ultrapassado, é uma visão arcaica das coisas, tá? Em termos de resultado, em termos de te fazer chegar onde você quer, mas também é uma coisa que é extremamente perigosa em termos de saúde mental mesmo, porque isso pode te levar a um estado de ansiedade tão grande, um estado de desespero tão grande, você achar que tudo que você está fazendo é insuficiente, que você só vai dar conta de ser aprovado quando você deixar de dormir, que você só vai dar conta de ser aprovado quando você deixar de comer, deixar de ter relações familiares, relações com seus amigos. Cara, isso é tão... sei lá, às vezes eu procuro me policiar com as palavras, mas às vezes isso é tão nefasto, porque muita gente te entrega essa dificuldade para depois te vender uma suposta facilidade, sabe? Eles te botam esse medo e aí falam, não, mas se você quiser não passar por isso, eu tenho a solução. É só você fazer a coisa X, é só você comprar o curso aqui o preparatório aqui, sabe, de R$2.000. É uma coisa que é realmente complicada.
mas felizmente existem sim pessoas sérias, pessoas que sabem o que estão falando, que estão dedicadas a ajudar, que estão dedicadas a te ensinar a estudar sobre aprender, sabe? E isso daí é uma coisa que eu recomendo que todo mundo separe um tempo para fazer, porque realmente vai te trazer muitos e muitos benefícios. Então, sobre a saúde mental, tem a questão da meditação, tem a questão do cuidado com as abordagens pela internet, do que você ouve, do que falam que é certo, o que é errado, sabe? Então, eu recomendo um pouquinho de cautela na hora de você ouvir algumas pessoas ou ouvir alguns tipos de conselhos, beleza? E aí, eu acho que, além disso, a gente também precisa ter uma ideia de aprendizado contínuo e também algum tipo de adaptação. Então, se, por exemplo, você não teve um bom desempenho em alguma prova, em algum simulado, em vez de você ficar desanimado, ficar desanimada, você tentar virar um pouco a chave e encarar aquilo de uma maneira que você consiga perceber que é uma oportunidade para você conseguir identificar lacunas e preencher essas lacunas com o conhecimento que você precisa para poder, na próxima oportunidade, ir lá e arrebentar, sabe? Por muito tempo, eu olhei para as minhas reprovações, os concursos onde eu não fui convocado, como forma de derrotas, e isso foi muito prejudicial, não é uma coisa que eu recomendo que se faça. Eu acho que se você virar essa chavinha e encarar aquilo como parte do seu aprendizado, como um reforço na sua caminhada, eu acho que isso daí te leva muito mais longe, isso daí te traz uma experiência ímpar e vai conseguir te levar... Cara, o céu vai ser o limite se você conseguir pensar dessa forma. Se você conseguir entender que quando não dá certo naquele concurso, é porque aquele concurso te serviu minimamente de experiência, pode ter certeza, quando você incorporar isso, o céu vai ser o limite para você. Porque realmente nada vai te parar, vai ser uma coisa assim, fenomenal, porque nada vai te desestimular, nada vai te fazer desistir. Realmente, quando você chega nesse ponto, é porque você virou aí o concurseiro dos sonhos. É porque realmente você já está incorporado, você já absorveu a essência maior do que é estudar para concurso, que é realmente estudar, não para passar, mas até passar. Porque efetivamente só não é aprovado quem desiste pelo caminho, sabe? Por um motivo ou por outro. Então, se você tiver essa ideia de identificar essas oportunidades e trabalhar nelas para poder se aperfeiçoar e se refinar, pode ter certeza que o céu vai ser o limite para você. E, por fim, você ter a ideia de que a sua aprovação, que o seu sucesso, eles não vão vir da noite pro dia. Eles vão vir de esforço, vão vir de dedicação, vão vir da adoção dos hábitos que a gente passa aqui para você. E se você aplicar isso, você vai estar no caminho certo para sua aprovação. Se você botar em prática tudo que a gente conversa aqui no canal, se você botar em prática as dicas que a gente está preparando nesse compilado de informações que vocês tanto pedem para a gente, se você pegar isso, separar um tempinho por dia para poder ver o que a gente fala e aplicar, ver o que a gente fala e aplicar, ver o que a gente fala e aplicar, pode ter certeza que você vai acelerar em pelo menos 3, 4 vezes o tempo que você normalmente demoraria para sua aprovação. Isso daí é garantido, porque a gente tem experiências de pessoas que falam com a gente tem experiências de pessoas que estudaram com a gente tem experiências de pessoas que a gente incentivou a estudar e que foram aprovados. Então, assim, cara, é com o coração assim, muito feliz que eu digo que se você considerar o que a gente tem para falar e pelo menos tentar pôr em prática, a sua forma de estudar e os seus resultados, eles vão ser maximizados de uma maneira que você não vai acreditar, sabe? De verdade que você vai ver que deu um salto de qualidade de uma maneira incrível. E aí, eu vou mais uma vez dizer para você que de repente pode estar precisando de uma ajuda, pode estar precisando de uma conversa, de trocar uma ideia, de um conselho, qualquer coisa desse tipo, a gente sempre se coloca à disposição.
pode deixar aqui nos comentários como que a gente pode te ajudar, qual é a sua dúvida, sua sugestão de vídeos futuros, sua sugestão de tópicos que a gente não abordou, enfim, qualquer coisa que você precisar, no que a gente puder ajudar, de coração, a gente fica à disposição. Pode deixar aqui nos comentários, a gente responde a todos, tá? Tão rápido quanto possível, mas assim, a gente não deixa absolutamente ninguém sem resposta. Então pode fazer contato com a gente, deixa aqui nos comentários, e a gente vai ter a maior satisfação de te responder e de tentar te ajudar. Beleza? Antes da gente terminar por hoje, eu vou ressaltar uma coisa que eu tenho falado nos últimos vídeos, que é que você importa, a sua vida importa, as dificuldades que você está passando agora vão ser transformadas em oportunidades, vão retornar para você em forma de compensação, de recompensa. Todo o esforço que você está dedicando agora, todo o sacrifício que você está tendo agora, você pode não confiar em você, mas a gente confia em você, a gente sabe que você tem potencial para chegar lá, a gente sabe que você tem a disciplina para chegar lá, a gente sabe o quanto você quer, o quanto você precisa, o quanto você quer mudar a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Então, ainda que você não acredite, a gente acredita em você, a gente sabe que você consegue chegar lá, é só não desistir, é só você persistir que você consegue. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que demanda sacrifício, que demanda abdicar de muita coisa, a gente sabe que o caminho pode realmente ser árduo, mas pode ter certeza, e isso eu posso te garantir, que tudo que você está passando agora, vai retornar para você em forma de recompensa, e tudo que você está passando agora, um dia você vai poder dizer com orgulho que valeu a pena. Assim como hoje eu tenho a oportunidade de dizer para vocês que o que eu passei valeu a pena, sabe? Ainda que eu continue estudando, ainda que eu continue tendo outros concursos, que eu continue tendo sonhos diferentes, eu posso dizer que o que eu passei até hoje e as dificuldades que eu passei até hoje, eu posso garantir para vocês que não foram poucas, de verdade, mas eu garanto também que isso valeu a pena, sabe? Hoje, no meu concurso, eu sou uma pessoa plenamente realizada, eu trabalho com pessoas que eu gosto, eu trabalho fazendo o que eu gosto, e pode ter certeza que muito em breve você também vai poder tá repetindo essas falas. É só você não desistir, é só você tentar ao máximo aplicar as dicas que a gente tenta passar aqui, porque a gente tenta sempre ter um viés prático das coisas e tudo vai dar certo. Pode acreditar, eu confio em você. Então, mesmo que você não confie, a gente aqui confia em você, confia no seu potencial e a gente sabe que vai dar certo, tenho certeza absoluta disso. É só você não desistir, continuar em frente, um passinho de cada vez, um dia de cada vez. Você conseguir botar um pé na frente do outro, é tudo que precisa, é assim que você vai longe. Tá bom? Então, como sempre, agradecer a todo mundo que me ouviu, que me assistiu até aqui. De verdade, pessoal, muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado de coração. Se tiver alguma coisa que a gente puder ajudar, pode deixar aí nos comentários, a gente está sempre à disposição. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.